Vozes negras que ecoam. Com vocês, Ieda Leal. Boa noite, boa tarde e bom dia. Eu acho que a gente sempre fica bem sabendo que a Benedita da Silva existe nas nossas vidas. E aí eu quero aqui abraçar essa mesa. É uma mesa poderosa, é uma meia-lua, né, de mulheres que estão representando muitas outras mulheres por aí. Não me disseram o tanto de tempo que eu tenho, então eu acho que eu posso falar 1 hora, né? 5 minutos. Mas eu estou muito à vontade, e quando eu cheguei e eu pude olhar nos olhos das pessoas, cumprimentar, abraçar, dizer bom dia, boa tarde, que lindo, eu estou chegando de Goiânia para trazer esse abraço numa figura que é uma mulher da nossa resistência. É uma mulher que mora dentro dos nossos pensamentos mais possíveis para a gente revelar aquilo que a gente tem de melhor. E aí, eu lá em casa, procurando todas as possibilidades de como é que eu vou falar de Benedita da Silva. Vou falar da melhor forma que eu aprendi com as minhas mais velhas. Lembrando que, em 86, o Negro pela Constituinte, eu conheci Benedita da Silva. Ela levantou numa plenária e foi até o microfone e ela disse assim: sou mulher, negra, favelada, e aquilo foi mexendo com a gente, e a gente disse assim, mas eu também, né, e disse da representação das mulheres negras, e nós de Goiás ficamos sabendo que no Rio de Janeiro, em todo o país, existia Benedita da Silva daquela forma, dizendo para a gente o quanto nós, meninas, lá de Goiás, poderíamos também fazer a diferença. Eu dou um salto enorme de 86 para 2018, quando Benedita da Silva foi para Goiânia no encontro das mil mulheres. E a Bené, ela nos brindou com a presença e com a sabedoria. Mulher de luta. E aí nós tiramos uma foto. E eu quero mostrar para vocês. Ajuda. E aí eu vou contar para vocês que aqui a gente não está para brincadeira, não. Nós tiramos essa foto. Essa mulher aqui... Tá. Essa mulher aqui... Vamos virar de novo, para passar meus 5 minutos. É a minha mãe, de 84 anos. Essa aqui, do meio, também é a minha mãe, de 80 anos. E ela tirou essa foto, e eu trouxe para vocês entenderem o quanto é importante para a gente ter mulheres em todos os espaços nos representando. Aonde a Benedita passa, ela sabe o que ela significa para a gente. E aí a gente precisa multiplicar as nossas vidas. E ali, chegando ali, olha que delícia, olha, vou anunciar para vocês que Benedita da Silva está entre nós, gente. E isso é uma honra. Então, aqui está escrito assim, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida, fé na Bené, fé nessa mulher que nos representa, que tem que continuar aonde ela está, no melhor lugar da sua vida, entre nós, representando o povo negro no parlamento, dizendo, Bené, nós estamos aqui para te abraçar e te amar e te respeitar muito. Fique conosco. Tenha responsabilidade. Não nos deixe sozinhas. Muito obrigada. Agora, a Ieda falou de constituinte.
quando em 87. Quero chamar a Chuma para falar um pouco, né, dessa história, Lobby do Batom. Quero que Chuma fale um pouco aqui dessa trajetória. Obrigada, querida. Gente, boa tarde. Bené, muita, muita, muita emoção fazer parte deste momento de reconhecimento, de homenagem a essa guerreira incansável Benedita da Silva. E eu acho que a melhor maneira de fazer homenagem a Bené é contar um testemunho que eu vivi ao seu lado durante alguns anos, durante o processo de feitura da Assembleia Nacional Constituinte, quando Bené foi eleita e representava o Rio de Janeiro e era a única assumidamente negra dentre as 26 deputadas federais. E quero contar, porque só quem passeava, caminhava, lutava pelos corredores do Congresso Nacional, sabe o papel que esta mulher teve para que muitas das nossas reivindicações fizessem parte do texto constitucional. E tenho que dizer aqui que toda a área social e do cuidado, esta guerreira carregou nas costas daquele Congresso. Tenho que confessar aqui de que Benedita não deixou um único dia de brigar pelos direitos das trabalhadoras domésticas, que faz parte da Assembleia Constituinte. Quero dizer que Bené lutava constantemente para que o crime de racismo fosse incluído no texto constitucional. Quero dizer que quando nós, mulheres do Brasil inteiro, escrevemos a carta aos constituintes, que estávamos lá para aprovar aquele texto, a Bené subiu no púlpito, minha gente, tinha 2.000 delegadas, mulheres, representando as mais de 200.000 que tinham participado desse processo, e a Bené subiu no púlpito para dizer: e a voz do morro, no fim do dia, canta uma prece para todas as Marias. Obrigada, Bené, pela sua vida, pela sua existência, por tudo que você fez por todas as mulheres. E quero dizer mais, é talvez estranho uma branquela estar aqui nesse momento em que é importante dizer que vidas negras importam, que é importante eleger mulheres negras para ocupar os diferentes espaços e para dizer que as branquelas e os branquelos que se importam com o racismo têm que se mexer e apoiar. É isso, Chuma. Vidas negras importam, sim. Pele branca importa se for antirracista na luta com todas essas mulheres negras que aqui estão. Quero apresentar para vocês e dizer que está presente a nossa vereadora Tainá de Paula, onde a voz negra ecoa naquela Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Tainá, por favor. Menina! Bota sua voz para ecoar, que eu vou para outra missão com a Neilda. Minhas rainhas, minha mais velha, a bênção a todos e todas. Nessa tarde potente, a gente reverencia Benedita da Silva. Quero chamar agora, convocar agora ela, que é uma mais velha também, uma mulher que nos guia no movimento aqui da cidade do Rio de Janeiro. Clátia Vieira, por favor, Clátia. Gente, boa tarde a todas, a todos e a todes. Boa tarde, Bené. Quero dizer da honra de poder estar participando desse momento. É histórico para as mulheres negras.
E falando de feminismo negro, quando a gente nem falava de feminismo negro, o Bené já despontava e já escrevia feminismo negro na nossa luta e na nossa caminhada. Eu conheci Benedita da Silva na FAFERJ. Não, a gente vai falar do tempo, mas é porque nós, as mulheres pretas, a gente já nasce construindo barricada. Então, a nossa luta é de muito tempo, independente, né, da nossa idade na Terra. Então, dizer que a gente caminhou, eu tive a honra de reencontrar Benedita da Silva no Morro da Coroa, aonde moro até hoje, quando Benedita construía, naquela época, os núcleos de favelas do PT, aquela força aonde talvez tenha sido a época, não vou lembrar ano, que bom que eu não lembro o ano, mas talvez tenha sido o momento em que tivesse despontado tantas pessoas pretas, né? Altamiro Silva e tantas outras pessoas pretas que despontavam na candidatura e que fortaleciam o PT na cidade do Rio de Janeiro. A vida seguiu e eu reencontro a Bené no momento que eu chamo de ímpar para as mulheres negras, a construção da Marcha das Mulheres Negras em 2015. Em 2015, eu tive a honra e o prazer de caminhar com Benedita da Silva. Benedita da Silva pegou, né, a coordenação nacional da marcha e caminhou com a gente, bateu em várias portas, chamou muito a atenção, porque sabe fazer isso, gosta de colocar a gente mais ou menos na linha. Ela diz o seguinte: essas mulheres pretas que me tiram do sério tantas outras vezes. E 2015 foi um marco para a gente, né? A Benedita bateu em todas as portas para que a marcha, e não foi da organização do Estado do Rio de Janeiro, não, foi da Marcha Nacional. Benedita não mediu esforços. E, mais uma vez, a partir daquele momento, a gente convoca Benedita da Silva para ajudar na mobilização do Estado do Rio de Janeiro. E, sem sombra de dúvidas, sem desconhecer a luta de cada uma mulher preta, porque nós sabemos o que foi 2015, mas sem desconhecer isso, sem medo de ser feliz, dizer da grande responsabilidade da Benedita para que nós, mulheres negras, chegássemos a Brasília. Mas, mais que isso, na hora em que a porrada cantou, que o tiro foi para cima das mulheres negras, a gente viu uma mulher preta com mais de 70 anos despencar de dentro da Câmara, correr pelo aquele gramado e pular na frente daqueles branquelos racistas e bolsonaristas. Isso é muita coisa para a gente. E não bastasse isso, e aí eu quero encerrar para dizer, Bené, que a gente caminhou muito com você de lá para cá, né? A gente pediu, me lembro que seu estado de saúde não era dos melhores, e a gente dizia, a gente só chega em Brasília se você estiver na frente para abrir as portas. Quero dizer que, como você disse, enquanto a gente respira, tem tarefa. Quero dizer que a gente não marcha em 2022 na cidade do Rio de Janeiro, se você também não pular na frente agora, para a gente continuar. Então, só para dizer isso, e para dizer que em 2016, no Renascença, estava ela lá, né, Vânia, para a gente lançar a campanha Meu Voto, Minha Voz e Minha Vez. Mais uma vez estava a Benedita lá, reforçando e fortalecendo. E em 2018, e aí a gente termina na Casa das Pretas, a gente cria, junto com a Benedita, a campanha Eu Voto nas Pretas. E naquele momento, a gente tinha um acordo que não interessava o P, naquele momento. O que a gente precisava era dar visibilidade às mulheres pretas, não é, Eliane? Não é, Vânia Santana? Então, dizer para você da importância de você na nossa vida e desejar
muitos, 80 anos daqui para frente, dizer que que é uma honra andar na sua esteira, e dizer que você fortalece por demais o movimento de mulheres negras. Nós temos Benedita da Silva. E a Alessi Brandão cantou uma vez, se você quer saber o que é seriedade, é Benedita da Silva. Obrigada. Chamar uma mulher de luta, que constrói movimentos de mulheres negras, assim como Clátia, nesta cidade, neste estado. Rosália Lemos, por favor, Rosália. Rainha, salve, salve. Bem, oi! Gente, que tarefa difícil, né? Eu acho assim, com o tempo, eu estou com 61 anos e eu conheci Benedita quando eu tinha 22. Eu estava dando aula hoje, eu tenho uma turma, eu dou aula para alunos, até tem uma aluna minha aqui na feira. Ah, ela lá! Me orientando aqui sumiu, gente. Falei, cadê o trabalho? Mas eu estava conversando com a minha turma, falando sobre essa questão da geração Z, que é a geração atual. É a geração que nasceu com o celular na mão. E eu olho a nossa trajetória, Bené, porque eu nunca falo que é a sua, mas sim que é a nossa, né, porque nossos passos vêm de longe, porque às vezes a gente, por animosidade, a gente esquece a contribuição da outra companheira, e é importante falar e demarcar que nossos passos vêm de longe, porque você, em 79, estava lá construindo, no Clube Maxwell, o Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Isso é importante ressaltar. Essa mulher aqui foi a mulher que inovou nessa questão de unir o asfalto e a favela. Querida Chuma, quando você vem aqui e fala da Branquela, nós lutamos o tempo todo, enquanto feminista negra, em ter um diálogo saudável com as brancas. É ou não é, pessoal? E até hoje temos resistência. Você está aqui, companheira, é normal, porque você atuou com essa mulher. Você falou, resgatou o lobby do batom. O lobby do batom foi além, né, das temáticas raciais, foi a garantia do aborto seguro. Temos agora aí um problema sério, que uma criança de 10 anos foi estuprada, e aí a juíza não garantiu o direito. Até quando a gente vai tolerar a perda de direitos? E a Bené está lá para garantir esses nossos direitos. Eu, Jurema, Aide, Beth, subimos o morro, se lembra, Bené? Bola estava vivo. Bené falou para a gente assim, no processo da Constituinte, estou sozinha, venham aqui, quero conversar, não foi, Benedita? Saímos do morro do Andaraí, eu e Jurema, saímos do morro, aí demorava com o morro da Candelária, né? Perto da Mangueira. E subimos o morro, e Beth, lá na Baixada Fluminense, em Nilópolis, subimos o morro para comer macarrão com a Benedita. E no macarrão a gente conversava, porque cozinha de mulher preta é politizada. Né? Cozinha de mulher preta é o babado. E nosso passo vem de longe assim, Benedita. E aí o pessoal fala assim, nossa, você ainda apoia a Benedita? Eu falo assim, eu brigo com ela, mas eu amo. Né? É esse amor, é o amor por 3 R's. Representatividade, reconhecimento e respeito. É isso que faz a gente marchar com você, Bené, Benedita, até a eternidade. Você é parceira nossa na construção da Rede de Mulheres Negras, para organizar a ida, né, para o Encontro Nacional 30 anos, né, que a Ieda Leal organizava, né, nacionalmente em Goiânia, e nós nos unimos, deixamos as aparas de lado, né, Clátia? E fomos para o Renascença, Vânia Santana, criar a Rede de Mulheres Negras para poder organizar a ida, que foi uma ida organizada. Nossa delegação tinha hotel
garantido, pago pelo grupo. Resgatamos a militância da Irmandade da Boa Morte, que juntava dinheiro para comprar alforria, e a nossa alforria era ter um quarto decente para dormir. Então, Bené com a gente. E Bené até hoje atua na Rede de Mulheres Negras, atua no Fórum de Mulheres. Então é isso, é um orgulho. Eu quero comer quantos macarrões, quantas feijoadas, que eu estou com saudade, tem que fazer esse ano. Esse ano não vai dar, né? Ano que vem. Mas é muita axé. E obrigada por vocês fazerem parte da história da Benedita. Porque se faz parte da história dela, faz parte da minha história. Muita axé. Aguenta, coração. Agora eu quero chamar ela. Uma mulher referência no movimento negro brasileiro, construtora de uma caminhada importante para nós, para mim, para a Aniele, para várias construtoras aqui, que se chama Coalizão Negra por Direitos. Eu quero falar ela, sacerdotisa aqui no Estado, dos nossos caminhos, Vânia Santana. Vai desse jeito. Maltrata logo na entrada, né? Não? Bené, Benedita, senhora governadora, eu acho que tem pessoas que passam nas nossas vidas que nos ensinam sempre muita coisa, né? E Bené, eu escrevi, porque eu não vou no improviso com você, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa que eu pensei, né? Tem pessoas nessa vida, e você sabe disso, que a gente tem dívida. E eu tenho dívidas com você. Eu acho que nós temos dívidas com a Bené. Bené, eu sou tão grata de você ter estado na minha vida, de eu viver nessa cidade, nesse estado, nesse país, ao mesmo tempo da sua vida. Você só engrandece a nossa existência e a nossa esperança. Então, senhora governadora, eu quero, assim, de público, agradecer a confiança que você teve em mim de ser a sua secretária de Direitos Humanos. Nunca, ninguém, jamais me confiou uma tarefa dessa natureza. E, realmente, eu hoje sou uma mulher preparada para ocupar qualquer cargo público. Sabe por quê? Porque você me ensinou isso. Porque você me proporcionou isso. Então, é um orgulho e alegria muito grande estar nesse evento de comemoração dos 80 anos da nossa Benedita da Silva. Uma mulher que verdadeiramente, para usar um termo que ela sempre usa de forma exemplar, nos inspira em muitos sentidos. Aquela que nos inspira a não desistir da luta, que nos inspira a seguir em frente, que faz questão de afirmar que juntas e juntos somos mais fortes e mais confiantes. As tarefas não são fáceis e acredito que essa compreensão de mundo que Benedita, que você tem, sobre dificuldades que o mundo e as relações de poder nos impõem, é algo que merece nossa reflexão. E você faz com que nós reflitamos sobre isso todos os dias. Dificuldades no plural não devem ser tidas como os obstáculos intransponíveis, e você transpôs a todos. Muito ao contrário, está aí uma oportunidade, também uma necessidade de conduzir nossa demonstração contra o atraso e contra o conluio, o pior que a sociedade pode existir em si mesma, a ausência de direitos. Assim, e não por acaso, o racismo, o sexismo, a misoginia,
a LGBTfobia, a aversão impressionante aos povos originários, a intolerância religiosa, o racismo religioso permanecem como marca da nossa sociedade. Das relações entre indivíduos, relações de poder e alicerce das instituições públicas e privadas. Você, Benedita, por nossa admiração, não tem compromisso com isso e nos chama à luta contra isso todos os dias. Então, muito obrigada pela convocação. Minha grande amiga, minha eterna inspiração, minha musa, minha diva. Ela não veio para chorar, gente. Ela veio para comemorar o aniversário, chama todo mundo assim, e a gente não vai fazer ela chorar. É ruim, hein? Agora ria. Não vai ter jeito, Bené. Vai ter jeito, vai chorar, gente. Vai chorar mesmo. Agora eu quero chamar o bonde da juventude. Quero chamar aqui... Quem que vocês estão brigando comigo, juventude? Ai, claro. Muito obrigada pela dica. Faltou uma. A do bloco decisivo aqui dessa mesa. E eu quero chamar ela, que é uma referência para mim. Porque se há 40 anos a gente teve a Bené, há 21 anos, Jurema, o seu nome estava lá, na sessão extraordinária, na ordem do dia. Todos os técnicos e toda a assessoria legislativa da Câmara de Vereadores lembra dos seus discursos. E eu me sinto muito honrada de todo mundo falar. Você me lembra muito a Bené, mas você parece mesmo aquela neguinha abusada da Jurema Batista. Jurema Batista, a melhor oradora do Brasil, por favor, fale um pouco pra gente. Você é braba. Sou braba. Diz que eu sou braba. Ah, gente, olha, eu tô assim, emocionada demais, sabe? Tá tudo tremendo por dentro, tá tudo gelado, sabe? Porque a história da Bené se confunde com a história de todas as mulheres negras, sendo que ela é protagonista. Ela é protagonista. Se o pessoal lá da Câmara fala dos meus discursos, eu sei de onde vim, né? Eu conheci Benedita, eu falei no outro dia lá na LERJ, lá no encontro do PT na Câmara Municipal, e a Lélia Gonzalez me apresentou a Benedita. Olha que coisa, hein, gente? A Lélia Gonzalez, né? Me apresentou a Benedita, e eu falei, nossa, como ela é grande, eu só consegui ver isso. Eu falei, nossa, como ela é grande. Mas depois eu fui saber que o tamanho dela não era só de tamanho físico. É que ela é uma mulher realmente grandiosa. Tão grandiosa que inspirou muitas mulheres. Fui inspirada pela Benedita da Silva. Fui. Porque quando eu vi que a Benedita foi eleita, e isso não é inveja, a gente não pode confundir, né? Inveja com possibilidade. Quando nós, mulheres negras, vemos uma mulher como Benedita assumindo a Câmara, e tinham só 32 cadeiras, aí eu também posso. Falei, então também vou poder. Eu também gosto desse negócio de falar. Eu também gosto. Gente, sabe o que eu estava lembrando essa semana? As mais velhas vou lembrar, Bené. Faz uma homenagem para ela, Marli. Marli foi a primeira mulher negra que eu vi na televisão e na mídia, brigando contra a polícia, porque a polícia matou o irmão dela. E sabe o que essa mulher falou? Eu tenho medo de barata, mas não tenho medo de PM. Falei, meu Deus, que mulher é essa? Ainda não conhecia a Bené. Ela veio, a luta dela, dessa questão do irmão, que a Bené já vinha lutando há mais tempo. Foi antes. E aquela mulher também me inspirou na minha luta lá no Morro do Andaraí,
porque a gente brigava o tempo todo contra essa violência policial que não mudou em nada, muito pelo contrário, piorou. E aí a Bené foi eleita, né? Eu tenho umas fotos com ela antigas, que eu falei, nem sei se a Bené vai gostar de ver essa foto, mas ela gosta, né? Com aquele cabelinho dela de banana, né? E eu sempre black, né? Um tempo também usava trancinha, quando me identifiquei como negra. Mas eu usava, depois que passei a usar black, já tem mais de 40 anos que eu uso black. Eu estou fazendo agora em agosto 65 anos. E assim, aprendi tudo com a Bené. Quando eu falo, eu passei por um lugar onde alguém já havia capinado, tá? O caminho já estava limpo. Ainda tinha espinhos, ainda tinha pedregulhos, mas alguém já tinha dado o passo primeiro, e essa pessoa foi Benedita da Silva. E eu fiquei muito orgulhosa. Fui assessora da Benedita, né? Fui assessora dela, e aí depois a gente fez todo um trabalho. Em 88 eu não fui eleita, a gente fez um trabalho em 96, eu fui eleita vereadora, né? E depois a gente triplicou a votação. Me lembro, gente, que quando eu fui eleita vereadora, alguém falou assim, esse navio negreiro vai afundar, essa mulher só fala de negócio de preto. Pois é, né? Então o que aconteceu é que eu tripliquei a votação e a pessoa que falou isso de mim, o vereador dele não foi eleito. Mas é porque eu tinha uma escola, eu sabia o que eu estava falando. Eu tinha uma enciclopédia, que eu trabalhei direto com ela, gente. Sabe o que é você trabalhar com Benedita da Silva? Isso é um orgulho. Isso é um orgulho, é uma coisa assim que, sabe? Então, pavimentou o meu caminho, não vem do nada, não. Que o Rosália falou e que a gente tem como slogan, nossos passos vêm de longe. É claro que antes de Benedita teve outras pessoas não parlamentares, mas a Benedita, ela rompeu com todo o paradigma que diz que nós temos um lugar para ficar, o chamado lugar de negro, que Lélia Gonzalez sempre escreveu. O lugar de negro é na cozinha, na casa deles, na cidadania lúdica, dançando para eles. Aí aparece a negona e vai para a Constituinte. Aparece a negona e diz que a empregada doméstica tem carteira assinada. Aí minha mãe votava, minha tia votava, porque eles sempre trabalharam sem carteira assinada, sem direitos, passaram a ter direitos. E é isso tudo, né? E principalmente a questão racial, né? Que é a minha história, é essa história de combate ao racismo. E isso a Bené não faz muito bem. Ela nem precisa abrir a boca, só ela aparecer. Quando parece isso tudo de Benedita, esse tamanho de Benedita, quando ela abre a boca, minha filha, aí o negócio fica mais sério ainda. Então, Bené, eu quero te agradecer, sabe? Eu era Jurema da Silva, me tornei Jurema Batista, porque como ela era da Silva, era Benedita da Silva, Jurema da Silva não ia dar, né? Aí peguei meu segundo nome para ficar como nome público, Jurema Batista. Então até é isso, né? Jurema da Silva, Benedita da Silva, porque a negrada toda é Silva, né? Tem até uma musiquinha, eu adoro funk. Tem até um funkzinho que o pessoal canta, né? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era funkeiro e era pai de família, né? Eu gosto, porque é tudo Silva. Então, Benedita da Silva, Jurema da Silva, enfim, né? A gente está construindo uma história. Tudo isso que Cláudia falou, que o Rosália e todo mundo falou aqui, é isso mesmo. Essa história dos últimos 60 anos não são mais as mesmas histórias. A gente tem uma linha, a gente tem uma liderança, a gente tem uma dandara. Benedita da Silva é uma dandara para nós, né? É a Rainha Ginga de Angola, né? É Teresa de Benguela. Ela incorpora tudo isso para dizer para nós, não parem. Não é porque é questão de idade. Não se deixe derrubar. Não é porque disseram que você é preto, que você é feio. Não é porque disseram que ali é teu lugar, não. Lugar de negro é onde negro quiser estar. Lugar de negro é principalmente estar vivo. Porque vidas negras importam.
E a nossa luta hoje, além da questão da visibilidade, além da questão de estar no espaço de trabalho que merecemos estar, é principalmente manter, a nossa juventude negra viva, porque vidas negras importam. Parabéns, Benedita, te amo muito, você é minha escola viva. Eu fui para a universidade, né? Estudei, fiz faculdade, fiz literatura, fiz especialização, mas eu aprendi na prática com essa mulher, Benedita da Silva. Obrigado, Bené! Mais velha, aguenta. Agora eu quero chamar o bonde. Saudar aqui Vilma Piedade. Muito obrigada. É sempre bom termos intelectuais negras abrilhantando o nosso espaço. Salve, salve, vida longa. Chamar aqui ela, que é uma das idealizadoras da reorganização das feministas negras do Rio de Janeiro. Coordenadora de um espaço intitulado Mulheres Negras Decidem. Ana Carolina Lourenço. Oi, obrigada. Eu não costumo ficar nervosa para falar, mas eu estou muito nervosa hoje. Porque eu não sei se vocês sabem, o Mulheres Negras Decidem, na verdade, é uma página de fãs da Benedita. E aí a gente está trabalhando há anos para o quê? Sentar nessa mesa e chegar a tempo de comemorar os 80 anos dela. Como pode ficar... Como pode ficar claro pela minha cara, eu já nasci no mundo depois da redemocratização, depois que Benedita da Silva tinha sido eleita a primeira vereadora negra do Rio de Janeiro, depois que a sua atuação vigorosa tinha garantido direitos constitucionais, não só para a população negra do Brasil, para as mulheres, para as comunidades quilombolas, para a patrimonialização da Terra da Barriga, mas tinha apoiado, através do que eu aprendi com Schumann, num vigoroso processo do lobby do batom, na verdade, a liderança do Brasil no mundo na marca de direitos para a mulher e para a democracia. Quando eu cheguei, mais ou menos, Bené já estava fazendo as cabeças das mulheres do Rio de Janeiro, na sua primeira campanha, à Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1992, ensinando para o Brasil e para o mundo como interseccionar, palavra essa, que não se usava ainda na época, porque a cunhadora do termo, Crashall, ainda não a tinha inventado, mas a gente já fazia muito bem, né? Interseccionar o debate de classe, raça, gênero, sexualidade e usar isso como uma ferramenta para impulsionar a política e aprofundar a democracia. Quando eu nasci também, me conectando mais uma vez com a história da Bené, eu sou a filha caçula de uma mãe da Baixada Fluminense, de Mesquita, que, assim como todas as minhas tias maternas, quando teve o filho caçula, passou por um processo de laqueadura, que era feita de uma maneira criminal, institucionalizada, e que fazia parte de uma grande máfia, aonde o Estado brasileiro arcava com uma esterilização em massa, que acontecia especialmente em municípios negros, pobres, das periferias urbanas e favelas do Brasil. Eu sei disso porque Bené, em 1993, um pouquinho depois que eu nasci, iniciou, junto com outros companheiros do PT, a CPI da esterilização em massa, que não apenas colocou mais o Brasil na vanguarda do debate de direitos reprodutivos, interseccionando diretamente o debate dos direitos reprodutivos com uma dimensão de justiça, e, assim, inaugurando no Brasil, de maneira institucionalizada, uma agenda que podia entender uma experiência de maternidade que ia de ponta a ponta e que passava também pelo direito de que mulheres negras pudessem ser mãe. Em seguida, agora já, né, jovem, a primeira vez que eu estive fisicamente com a Bené foi fazendo trança no Gente Bonita, que eu tive a sorte, e não é sorte, né, de estar fazendo uma trança Rastafari,
bem longa, no mesmo dia que a Bené estava fazendo o cabelo. Aquele dia, eu ainda estava na faculdade, transformou a minha vida. Não só a minha vida, mas me fez fazer uma conexão direta de que o que coletivos que eu construí até aquela época, o movimento que faz hoje que metade ou mais das pessoas estejam com os cabelos da maneira que querem, de qualquer maneira, o que a minha geração chama de transição capilar, tinha uma conexão direta com o que existia da dimensão mais institucional de poder e potência, ali, naquele espaço. Percebendo que a Bené era exatamente como a minha avó, que também fez 80 anos esse ano, que falava exatamente como as mulheres da minha família e que também, como eu, estava um daqueles salões que fazem as cabeças das mulheres negras do Rio de Janeiro. Anos depois, participei da marcha, onde conheci boa parte das pessoas que estão aqui em Brasília. Lembro da troca de tiros no gramado, lembro de Bené caindo. Para deixar bem claro, quem estava ali era parte dos setores do MBL. As mulheres negras já sabiam que o bolsonarismo era uma força. As mulheres negras já estavam atuando nas frentes contrárias às forças que vão dar corpo. E Bené já estava fazendo a defesa que agora a gente vai derrotar mais uma vez. Em seguida, em 16, muito movida pela marcha e por tudo que aprendi com Bené nessa longa trajetória, fiz parte desse processo que vai fazer mais uma vez que o Rio de Janeiro, assim como em 82, tenha se tornado a capital das mulheres negras na política, elegendo de maneira primorosa e pioneira Thalíria Petroni, Marielle Franco, e que não só elegeu mulheres negras, mas colocou boa parte das mulheres jovens que estão aqui no centro do debate político, em espaços de coordenação de campanha, operação política, sistematização de acúmulos. Em seguida desse movimento, junto com várias companheiras que estão aqui, cofundei junto com outras mulheres negras jovens um movimento nacional que se chama Movimento Mulheres Negras Decidem, que busca ampliar a democracia brasileira e transformar a democracia brasileira a partir da aposta central das mulheres negras nesse processo. Desde então, muita coisa aconteceu. A Ana e a Beta vão contar mais um pouco dessa história. Mas a gente fez muito e a gente fez do Rio de Janeiro. E dessa vez a gente não fez do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é o centro do poder ou porque o Rio de Janeiro está em umas regiões, né, mais ricas do país. A gente fez isso no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é onde se elegeu Benedita da Silva. É onde foram dadas as condições e os acúmulos e as forças políticas para que mulheres negras tivessem sido secretárias, para que mulheres negras tenham vivido a maior experiência de formação universitária do Brasil também, mais uma vez, Bené como vice-governadora, conseguindo implementar de maneira pioneira a política de ações afirmativas. Foi no Rio de Janeiro não como um acúmulo de privilégios, mas foi no Rio de Janeiro como um acúmulo da contribuição das lutas e da resistência de mulheres negras na política institucional, que tem na Bené o epicentro dessa história e que, em momentos como esse que a gente está vivendo, né, que a gente precisa de energia, vivacidade, a gente precisa, sim, lembrar de onde a gente veio. A gente precisa, sim, eleger uma bancada histórica de mulheres negras. A lista do PT, a nível federal e estadual, tem muitas mulheres negras. Mulheres negras jovens, como Rafaela Albergaria, Eloá, Dara Santana, que estão aqui na minha frente. Se as outras candidatas eu não falei, porque eu não conversei com elas ainda. E a gente pode fazer isso. E, como diria Bené, o momento é agora. A gente pode eleger, dobrar a bancada de mulheres negras do Rio de Janeiro, fazer do Rio de Janeiro o fronte do processo de transformação do Brasil e derrota do bolsonarismo. E, como diz sempre a Bené, é só botar fé, luta, garra, que dá. Obrigada. Espera aí que a mais velha está me dando pito. Quero chamar aqui do bonde das novinhas. Essa... Aniele Franco,
Seriedade. Seriedade no momento. Vou chamar essa mulher que também me foi apresentada por Marielle Franco. E não sei se você sabe, Roberta, Marielle tinha muita referência em você. É do bonde das intelectuais. E hoje, assim como a Ana Carolina Lourenço, essa mulher vem se dedicando à inserção e ao protagonismo das mulheres negras nos espaços de poder, à frente do Instituto Alziras e à frente dos nossos melhores sonhos e da nossa grande imaginação política. Roberta Eugênio. Boa noite. Boa noite a todas, a todos, todes. Boa noite, Bené. Obrigada. É uma honra estar aqui e, ao longo das falas que me antecederam, em que nós íamos desfiando a história da Bené, que é uma história sobre a história da política nesse país, é muito interessante perceber que a história da Bené é uma história sobre o futuro. Ela não é uma história que está contando para nós o que aconteceu. Ela está dizendo para nós o que nós deveríamos ser. A Bené vem e aponta desde que descobre a sua verve comunitária, junto com uma atuação, primeiro, com os seus... com a sua comunidade, onde você, primeiro, vai chegar e aplicar ali o método Paulo Freire para chegar a aprender a ler e ensinar os seus camaradas. E, dali para frente, essa alma comunitária, pungente, segue desbravando dentro da política caminhos sobre o futuro que esse país quer, sobre o futuro que esse país merece. É muito curioso que, hoje, nós, através de organizações como a que eu integro, e outras organizações dentro da política, nós estejamos levantando dados, debatendo sobre quais são os desafios para o ingresso, para a permanência na política, mas existe uma série de dicas, na verdade, de ensinamentos em cada um dos seus passos e que estão aí dados para quem quiser ver. A partir da sua experiência e da sua energia para a comunidade, você foi abrindo caminho, entendendo que você era plural, que não era de uma, era para todos. Então, tudo que nós encontramos hoje, quando nós vamos refletir sobre quais são essas barreiras, sobre por que o Brasil é um país do retrocesso, quando nós olhamos para a nossa participação através do ranking da União Interparlamentar sobre a presença de mulheres na política, tudo isso não se deve, e é bom que se registre, à atuação das mulheres negras. Sobre a atuação das mulheres negras, abrindo espaço através da Bené, a gente deve chegar e agradecer ao futuro e à esperança que nós temos nesse país. Se hoje nós podemos chegar e falar sobre divisão proporcional de recursos para candidaturas negras, a gente tem que chegar e agradecer a Benedita da Silva. Se hoje essas candidaturas aqui podem disputar e brigar dentro dos partidos por espaço, por voz, por recurso, nós devemos a Benedita da Silva. Se hoje nós conseguimos chegar e olhar para a história desse país e pensar quem foi a mulher que passou por todos os cargos, todos não, que ainda falta a presidência, é Benedita da Silva. A Benedita não existe igual, não é apenas no Brasil, acho que no mundo. A sua trajetória é uma trajetória sobre o mundo que nós queremos. É uma trajetória que fala mais sobre o conceito de democracia do que, efetivamente, qualquer cientista político conseguiria definir. Para nós, também, como a Ana Carolina, quando eu nasci, que bom que já existia Benedita da Silva. Porque, ainda na minha história, e me conectando um pouco com a minha amiga e companheira Ana Carolina, quando eu reivindicava melhorias na política educacional do colégio, me chamavam de Benedita da Silva. E eu falava assim, nossa, mas quem era Benedita na época? A Benedita era governadora.
Então, assim, que honra poder ter essa referência. Benedita, em nome do Instituto Alziras, que hoje eu fiquei pensando, né? Eu sou co-diretora de uma organização que se chama Instituto Alziras, em homenagem à primeira mulher que ocupou um cargo parlamentar, né? Foi prefeita no Brasil e na América Latina. Mas, na verdade, poderiam existir um Instituto Benedita, porque não existe ninguém que passou por todas essas trajetórias como você. E não fez isso sozinha e segue fazendo isso coletivamente. Segue atuando através dessa alma comunitária. E abrir caminho não é privilégio para ninguém. E você sempre soube. Porque quem abre caminho não tem desafios nomeados, não tem violência reconhecida, não tem pares para onde olhar. E eu aprendi com uma das parlamentares com a qual eu trabalhei, que é a Dani, que política parlamentar de verdade se faz com um pé dentro e 1000 pés fora. Então, a despeito de não olhar para os lados e não encontrar pares, você quebrou as paredes do parlamento e colocou os 1000 pés para dentro. Muito obrigada, Bené. Agora, nessa reta final, surpresas. Quero chamar, Bené, aqui, uma que você viu pequena, mas é mais velha. Uma liderança de favela que você vai bater o olho e lembrar. Joana Angélica, tome assento. A senhora pode dar algumas palavras para a Benedita da Silva? Por favor. Boa noite a todas, a todos e a todos. Cheguei um pouco atrasada porque, na realidade, eu sou uma itinerante. Depois que eu saí do meu quilombo, eu não parei mais. Já morei na Guiana Francesa, já morei na Rocinha e sou originária da Cruzado São Sebastião. E hoje eu estou morando na comunidade Piraquê da Zona Oeste. É muito difícil militar aqui no centro, morando na Zona Oeste, vim para cá. Eu cheguei um pouco atrasada, tive que articular ali com as companheiras, porque me comunicaram que eu estava nessa mesa. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu luto pelaquilo que me dão. Né? Benedita da Silva, ela é muito importante, né, na nossa vida, porque na década de 80, né, eu lembro, antes dela ser vereadora, eu participei de muitas reuniões, né, com o marido dela, ex-marido, que já é falecido, Bola, né, uma pessoa militante, guerreira, e a gente participava de várias reuniões para poder colocar a Benedita no poder, né? E, graças a Deus, nós conseguimos, né, nessa articulação, no início da década de 80, eu lembro muito bem, toda vez que falo o nome Benedita, eu vou lá atrás e volto aqui na frente, porque é importante a gente estar fazendo esse movimento de trás e frente, né? Eu me sinto uma pessoa participante de toda a trajetória dela, de política, porque a minha família, eu sempre votamos nela, né? E alguns vizinhos também, amigos. E na década de 80, quando ela assumiu a vereança, nós criamos
com mais, acho que de 10 comunidades, né, na época, estava efervescente o movimento de educação infantil nas comunidades. As mulheres estavam deixando de fazer aquela educação mais doméstica para partir para um ambiente próprio para aquilo, para partir para querer ir para a universidade, estudar pedagogia, né? Essa época foi uma época muito rica, que nós lutamos muito para a gente chegar no que está hoje aqui, né? E Benedita sempre esteve junto com a gente. Nós criamos o Centro da Mulher de Favelas e Periferia, que eu venho defendendo essa proposta até hoje, que é um dos primeira instituição de mulheres organizadas. Nós desenvolvemos uma história até hoje. Eu estou escrevendo um livro, estou escrevendo a biografia, porque eu vejo muitas literaturas e não vejo a nossa história como ela tem que ser contada. Não vejo os eventos que nós fizemos, né? E nós agradecemos a companheira por estar né, no parlamento até hoje, né, por estar no parlamento, por nós mantermos ela no parlamento até hoje, né? Isso é muito importante, isso é muito forte para nós, mulheres negras, ter colocado uma mulher negra como Benedita, com um discurso maravilhoso que ela tem, né? Porque precisamos ter discurso, e ela está nos representando até hoje, né? É muita força de mulher negra, é muita coragem, porque eu lembro que, em alguns momentos, essa sociedade a discriminou. A gente via na mídia, ela sofreu várias discriminações. Eu imagino ela lá dentro do parlamento, esses anos todos, qual a luta que ela não travou, né, para poder estar. Então, eu agradeço por estar aqui. Eu estou aqui representando as mulheres de favela, que ainda sou moradora de favela, né? Estou aqui representando o Centro da Mulher de Favelas e Periferia. Não pode morrer, esse centro não pode morrer. Ele tem uma história e ele não se pode escrever a história do feminismo das mulheres negras e o feminismo do Rio de Janeiro sem colocar as ativistas do Centro da Mulher de Favelas e Periferia. Obrigada, Joana. Produção, um pequeno aviso. Mãe do Jonas, ele precisa do seu auxílio lá no PTzinho. Se alguém conhece a mãe do Jonas, que está no PTzinho, na área de recreação das crianças, por favor, pedir que ela se dirija até a área onde estão as crianças. Na hora do chope da mãezinha. Eu quero chamar essa mulher, meu amor, que todos nós conhecemos na luta. Ela foi jogada na luta, Benedita, assim como você. E ela não deu nenhum passo atrás. Nenhum. E ela representa muito o sonho de todas as mulheres desse país. Aniele Franco. Já veio me chamar, a senhora viu ela me dando esporro? Minha budinha. Eu ia pegar já ela. Boa noite a todas, todos e todes. Quero começar pedindo desculpa por estar a maior parte do evento no telefone. Por alguns momentos eu pensei que eu não ia conseguir dar conta de estar aqui. Sigo bem nervosa para falar. Minha mãe está nesse momento numa mesa de cirurgia.
e pediu para que eu viesse. Eu tive quase que obrigação moral por tudo que ela sente pela senhora, e a senhora sabe. Então, eu queria começar... Desculpa, não consigo. Não consigo. Queria começar dizendo e mandando essa mensagem, porque se eu não começasse falando, e se ela estivesse bem hoje, ela estaria aqui, com certeza. E o pessoal do Instituto sabe que ela disse, ai, será que vai cair antes da cirurgia ou depois? Queria dar um abraço na Bené. Então, minha obrigação moral de filha, eu estou aqui. E quero dizer que falar depois de todas essas mulheres, da Tainá mais ou menos, que veio me chamar, vocês viram, né? Ah, tudo bem. Falar depois de todas essas mulheres de luta que eu acompanhei muita coisa através dos olhares da Mari, porque até 2018 eu tinha minha representante caseira. E eu me sentia muito representada por ela. Então, era ok para mim ficar nos bastidores, lendo, assistindo, fazendo campanha. E desde 2018, quando me tiraram minha irmã, minha companheira, minha parceira, como a Tainá falou, eu fui jogada, mas como boa filha de Marinete, neta de Filomena, e mulher preta de favela, inspirada também pela sua luta, Bené, eu me apresentei e estou aqui. Tem sido anos difíceis, eu acho que eu vou falar uma frase que muita gente já viu, acho que vou ser um pouco repetitiva, mas quando a Mari traz, né, que 10 anos a senhora, depois de 10 anos Jurema, depois de 10 anos ela, que não sabia por quantos outros anos ela ficaria, de fato ela não ficou 10 anos, né? Que nos tiram ela antes disso. Mas eu me lembro que a primeira surra que a gente tomou, voltando do centro da cidade, foi para fazer campanha para o Lula. Surra essa, eu digo surra leve, outras surras aconteceram antes. E naquele momento ela se inspirava muito e falava da senhora. E minha mãe batia, falava, tá, mas como é que foi? Mas batia. E estava cheia, batia. Curiosa para saber. E a gente entrando na porrada, mas ela feliz por a gente ter vindo. E hoje eu queria dizer que a senhora é referência. Me desculpa falar senhora, é uma maneira de respeito, eu não consigo. É a minha criação. A senhora é referência, a senhora é luz, a senhora abriu portas, sim, para muitas mulheres. A senhora segue abrindo portas. Quando a gente esteve em Brasília agora e olhar todas aquelas fotos e ver pouquíssimas mulheres negras, a senhora ali enche a gente de orgulho. Eu tinha algumas escolhas quando mataram a Mari e uma delas foi não desistir do que a gente sempre acreditou, de manter os valores. E aí é daí que surge o Instituto Marielle Franco, é daí que surge uma luta que, como Ana e Roberta falaram, em todas as outras, a gente também tem tentado protagonizar, incentivar, impulsionar mulheres negras a chegarem aonde elas quiserem. Porque quando eles mataram a minha irmã, eles tentaram dizer que a gente não podia fazer mais nada. Mas, pelo contrário, veio uma, vieram duas e tantas outras também junto. Esse ano, a gente está com um projeto do Estamos Prontas, junto com Mulheres Negras Decidem, e eu vivo me perguntando também todo dia se a gente está pronta, e eu sei que a gente está pronta, mas ao mesmo tempo eu quero que a gente fique pronta para estar viva, que a gente se cuide. Eu sempre falei isso, a Rafa está aqui, quando a gente começou a pensar o projeto, eu conversei com ela e falei, é muito difícil para mim ao mesmo tempo te impulsionar numa campanha como amiga, mas também é difícil falar, eu quero que você fique viva, porque fizeram com 5 tiros na cabeça, e eu não quero que faça com mais ninguém. Mas é isso, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente luta, é por isso que mesmo hoje, num dia muito difícil, eu achei que eu ia chorar muito para falar aqui com a senhora, porque eu passei um dia chorando, preocupada com a minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe agora está numa luta contra o câncer de mama, e teve uma fala de uma mãe de favela, lá no Quilombo, no congresso, que ela falou para mim, as mulheres negras, quando não morrem pelo Estado, elas morrem de câncer de mama, quando matam seus filhos. E aquela fala foi tão potente para mim, porque eu nem sabia que minha mãe ainda estava, perdão. Mas ainda assim ela passa toda essa força que a senhora conhece. E vale lembrar que a senhora foi uma das poucas pessoas que estiveram na casa dos meus pais assim que mataram a minha irmã, abraçando e segurando a mão dela, sem nenhum tipo de interesse político, apenas por um chá. E eu lembro a correria dela para comprar um bolo e fazer as coisas ali para a senhora.
Então, com esse sentimento de gratidão, eu me despeço. Eu digo para a senhora que o Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras Decidem, o Movimento de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, o Fórum, todo mundo está aqui para a senhora jamais ficará sozinha. Jamais. O que a senhora precisar vão ser as mais novas, as mais velhas, que estarão com a senhora, sim. Eu falei isso lá para a Sueli, Cida Bento, o professor Hélio, e falo de novo. O dia que vocês cansarem, a gente vai estar aqui de pé. Porque vocês inspiram a gente. O dia que mataram a minha irmã, quando eu cheguei, que eu vi a mão da minha irmã pendurada de sangue para fora do carro, foi o dia que eles acordaram uma gigante. E eu não vou dormir nem descansar enquanto a gente não tenha mulheres negras eleitas à frente, protagonistas de suas histórias, porque eu estou cansada de falar de mulher preta morta. Eu gosto disso aqui, de falar de mulher preta viva. Então, hoje, parabéns por tudo que a senhora tem feito. Eu vou celebrar a sua vida e vou celebrar que eu acabei de saber que ela saiu do centro cirúrgico e está bem. Então, muito obrigada pelo convite. Desculpa as palavras truncadas. E é isso, sigamos. Marielle! Marielle! Agora... Quem é agora? Agora é a mulher mais importante da democracia brasileira. Agora é a mulher fundadora de um dos partidos mais importantes da esquerda do mundo. Agora é a mulher, Aniele, que foi o sentido da Mari. Foi a referência de Marielle Franco. Agora é a mulher que está em 1, 2, 3, 4 palanques para defender, Jurema, minha mãe, a minha avó, as mulheres pretas desse país. A minha avó Benedita é eleitora sua há décadas. E ela é muito grata. Sabe por quê, Benedita? Porque você é a culpada da elite desse país ter raiva da esquerda, ter raiva de nós. Porque você disse que todas as mulheres trabalhadoras têm direito, que as empregadas pretas têm direito. E nós não vamos dar nenhum passo atrás, porque nós temos Benedita da Silva. Levante, Bené, levante. Benedita, olê, 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 olá, Benedita. Com vocês, a nossa mais velha, a representante da nossa democracia racial brasileira, o nosso sonho mais profundo de país, a lutadora Benedita da Silva. Boa noite a todas e a todos. Podem sentar. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus que me tem dado forças, energia, para que eu pudesse completar 80 anos. Eu não quero citar o nome de nenhuma pessoa aqui, porque eu sou grata a todas e todos vocês. Mulher negra mexe comigo, mas as outras mulheres mexem também. Porque o meu caminho não é que eu traço sozinha, eu só traço esse caminho coletivamente. E eu não vim aqui para chorar, mas a nossa história é uma história de luta, é uma história de alegria,
E este ano tem sido muito difícil para mim. Muito mesmo. Mas não faltou carinho, não faltou afeto, não faltou apoio. E eu não quero citar nome porque tem gente aqui que eu vi pequena, que eu considero como filha, como filho. Tem gente aqui tão bonitinha, tão lindas, que eu fico orgulhosa. Mas o que mais me orgulha é saber mesmo, eu tenho esse orgulho, eu digo que orgulho santo, eu sou evangélica, a gente não pode ter orgulho, mas eu tenho orgulho santo de ver essa mulherada, essa negrada, sabe, falando. Eu admiro vocês, as intelectuais, então, é fogo. Sabe por quê? Porque eu tive uma mulher ao meu lado, Ildésia Medeiros e Lélia Gonzalez, que se despiram do seu conhecimento para serem assessoras de Benedita da Silva, mulher negra da favela. Isso é que é militância. Isso é que a gente pode chamar de militância. É o fazer e o saber delegado a outros e outras. Nós não estamos aqui apenas para ocupar um espaço porque ocupamos. Nós estamos aqui para ocupar um espaço do qual somos referências e não temos o direito de recuar, e nós temos que avançar. Eu vi a Chuma falando, eu cito o nome da Chuma porque ela falou do lobby do batom, ela falou de tantas outras coisas que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. E eu quero ressaltar, porque na Assembleia Nacional Constituinte foi ali que eu entendi e aprendi o que é ser um mandato popular com um projeto e um compromisso com o povo. Eu me fiz mulher branca, eu me fiz mulher negra, eu me fiz religiosa, eu me fiz católica, evangélica, candomblessista, LGBT, eu me fiz tudo quanto eu tenho certeza que os segmentos têm direito para poder defender. Eu quero dizer sobre mandato porque sei que aqui tem uma série de pré-candidatas. Não basta que sejamos eleitas se não tivermos a coragem de ir no contraponto dessa história e poder abrir a boca e não se calar. Não pode, entre lágrimas, sorrisos, entre xingamentos, entre racismo. Ontem foi um dia duro para mim. Porque o que fizeram comigo na rede ontem, poderíamos dizer que não acontece mais isso com a Benedita, mas não. Sabe por que acontece com a Benedita? Porque o machismo, o racismo, o preconceito, a intolerância, a violência existe. E ela tem o dedo apontado para quem? Para nós. Por um lado, eu me sinto satisfeita, porque ainda continuo representando. E por isso, como eu continuo representando esses nossos direitos, eu não posso parar. Mas a minha alegria é ver que hoje eu não sou sozinha na Câmara Federal. Não importa que seja do partido A ou B, mas que tenha compromisso com esse projeto. Não importa, mas não importa mesmo, porque se não dermos as mãos, nós seremos destruídas. E eu quero aqui dizer que a minha satisfação, ela é grande, pelo respeito e carinho de vocês, porque quando a gente chega aos 80 anos, a minha Bíblia diz que o que passar disso é canseiro e enfado. Ruth sabe, né? O que passar disso é canseiro e enfado.
E a gente precisa renovar as energias. E aí me lembro de Moisés diante de uma batalha. Ele, Moisés, quando ele estava com os braços levantados, nós ganhávamos as batalhas. Mas quando ele arriava o braço, nós perdíamos a batalha. Mas sabe o que fizeram? Olharam e reuniram do lado, outro do outro, e mantiveram os braços levantados de Moisés. É isso que vocês estão fazendo comigo. É isso que vocês estão fazendo comigo. E eu quero agradecer a vocês. Agradecer a minha assessoria, que me atura, que eu sou uma coisa horrorosa. Mas eu agradecer a minha família que está aí. Agradecer a vocês que são meus amigos e amigas mais próximos. Porque essa coisa, né? Não pense que é tudo maravilha, não, né? Na nossa casa todo mundo é bamba, então a gente tem que entender, tá ali harmonizando a coisa, família negra, essas coisas acontecem, mas saibam que a minha alegria é extraordinária hoje, mas eu não posso, como uma figura política, não falar do que nós estamos passando. Não estou, de forma nenhuma, querendo palmas. O que eu vou dizer é muito duro. O que eu vou dizer é muito sério. Nós estamos diante do fascismo. E tem gente que não percebeu isso. Tem gente que não está percebendo isso. Eu quero votar numa mulher negra, num homem negro, se ele fizer parte de um projeto de transformação e de mudança e de botar fora o fascismo que aí está. Esse vai merecer apoio, vai merecer votos, vai merecer tudo. Também quero ver essa gente jovem que tanto, mas tanto me alegra, que começa a minha continuidade. Se partir hoje, eu tenho a certeza de que continuo em cada uma de vocês, em cada gesto de vocês, em cada caminhada de vocês. Não peço que sejam como eu, mas eu peço que sejam vocês, conscientes, determinadas e sejam atrevidas. É dessa forma que nós vamos poder realmente dizer: nós estamos juntas. Uma sobe e puxa. As outras, porque a gente tem que empretecer o Congresso, tem que empretecer a Assembleia Legislativa e tem que empretecer também o Executivo, porque não é só o Legislativo, é ocupar todos os espaços que nós temos o direito de ocupar. É isso. É isso. É isso que me dá força, é isso que me dá energia. Graças a Deus, que Deus me atura, porque é com Ele que eu faço as queixas. Vocês, a gente só faz discurso, mas com Ele eu faço as queixas. Porque também, como vocês, eu também sofro na minha própria pele o racismo cotidiano, o desprezo cotidiano, o desrespeito cotidiano. Mas ando de cabeça erguida. Não dou um passo atrás. Porque tenho certeza e convicção de que é possível construir um mundo melhor. Essas pequenas coisas que nós até já esquecemos e que aqui foram colocadas por tantos vocês, foram sementes que deram frutos. Mas agora, minha querida, florescer é com vocês.
Eu já não estou mais nessa. Eu quero dar uma de Moisés e vou ficar com o braço assim. Se vocês segurarem o braço, eu estou bem. Mas se não segurarem, né, eu vou ficar lá, mas eu não quero ver essa batalha perdida. Agradeço de coração. As minhas amigas todas, a minha velha guarda, porque eu sou da velha guarda, mas eu sou a mais velha da minha velha guarda. Isso é que é, gente. Eu sou a mais velha da minha velha guarda. Agora, eu tenho uma juventude ao meu redor, porque só pode ser Deus. Uma mulher de 80 anos, gente, e tem um monte de juventude ao meu redor. O que é isso, gente? O que é isso, gente? É para me rejuvenescer, é para me dar alegria de viver, é para dizer, o Bené, ó, eu estou aqui, fique firme, aguenta firme, porque nós somos a sua continuidade e vamos segurar essa barra com você. Então, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer e dizer para vocês muito, mas muito, 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 muito obrigada. A minha família que está aqui, a vocês, amigos e amigas. Eu gosto muito de cantar. Mas não vou. Não. Mas eu não vou cantar. Pera, calma. Mas eu posso dizer para vocês que quando eu canto, é para aliviar o meu pranto. Eu canto para denunciar o açoite. Eu canto pela liberdade. Eu canto contra o racismo. Eu canto contra o feminicídio. Eu canto contra a homofobia. Eu canto, mas canto contra essa violência. Eu canto, e quando eu canto, às vezes me sufoca, mas eu tenho certeza que eu vou poder cantar com vocês, vocês vão poder cantar comigo, e nós todos vamos dar aquele grito: abre as asas sobre nós, ó Senhora, liberdade. Fui condenado. Canta, gente, eu quero ver vocês cantar. Amar foi meu destino, mas um sonho tão bonito, mas não estou no fim. Senhora, liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós, abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre nós. Obrigado, gente.